sempre que eu posso, eu vou tentando fazer alguns resgates, assim. Recentemente, eu lembro que a minha mãe me brigava muito porque eu comprava filme e era caro e eu só tirava foto dos meus amigos. Eu nunca tirava foto minha. Eu sempre me achei muito feia, assim. E aí eu sempre tirei foto deles. E aí depois disso, quem sempre me incentivou de alguma maneira foi minha avó que me dava presentes e era uma câmera. Sempre foi ela, desde a analógica até a profissional. E depois que eu tinha uma Cybershotzinha, eu fiz uma foto no Ver o Peso. Eu sempre falo isso, de como foi o processo. E aí eu ganhei uma câmera profissional. E desde sempre eu fui muito pro Ver o Peso. E essas visitas começaram a ficar frequentes. Nem eu entendia muito o que me instigava na fotografia, porque eu saía fotografando de tudo, porque eu achava que eu precisava exercitar. Então eu fotografava tanto na rua quanto dentro de casa. Eu gosto de estar em alguns lugares, assim, me, me sujeitar em algumas vivências, assim, a estar passando por aquilo ali. Eu sempre penso que a gente rejeita muita coisa e a gente finge que não vê muita coisa. Então, a partir do momento que eu comecei também a me desconstruir, eu comecei a ver a vida por uma outra perspectiva, eu achava que era interessante falar sobre também as coisas que provocam as pessoas, que elas rejeitam de alguma maneira, assim. Era tudo. Porque quando eu morava no Rio, eu sentia que eu estava distante de alguma coisa que eu não entendia, que não era físico, assim. E aí, a partir do momento que eu cheguei, era como se eu me conectasse assim, com tudo assim, da cidade. Eu geralmente vou pro Peso quando às vezes eu tô triste, assim, então eu vou para fotografar e eu fico lá sozinha. Eu sempre vou, assim, com muita frequência, assim. Nem sempre eu vou de madrugada, mas às vezes eu vou lá, só passo, desço e volto, entendeu? E aí eu sempre gostei de tudo aqui, do brega. Demorei um tempo também para aceitar o brega, porque tem uma fase da nossa adolescência assim que a gente eu não detesto o brega, odeio o brega, mas depois tu só quer, tu entende que faz parte. E eu acho que isso que falta muitas vezes pro paraense é agarrar as coisas e defender mesmo as coisas que tem, porque tudo faz parte da nossa história, tudo faz parte do nosso patrimônio, sabe? Tem uma foto que foi uma que eu fiz, acho que cerca de 2 minutos antes de eu ser assaltada. Eu tava mal, eu tinha terminado um relacionamento, eu tava no Ver o Peso, assim, na bad, eu tava com os meus amigos. E aí eu comecei a conversar com o rapaz. E nesse mesmo período eu ficava me questionando, porque eu tinha acabado de chegar de novo para morar em Belém. E eu ficava pensando como é que eu ia trabalhar em comunidade se eu só conseguia ter o contato com as pessoas no Rio, assim. Eu nunca tinha tentado aqui em Belém. Porque Belém eu acho uma cidade muito mais violenta. É muito mais difícil de lidar com as pessoas aqui. As pessoas são muito mais resistentes. Depois que eu conversei com o menino de lá, eu perguntei para ele o que ele ia fazer depois que ele carregasse o açaí. Ele falou que depois daquilo ele ia fazer os corres dele. Eu perguntei que corre eram aqueles. E ele falou: tia, vou fazer aqueles assaltos, né? Aí eu falei: eu acho que é isso. E aí eu tinha que entrar no beco. Eu falei: eu posso ir por aqui, mas eu falei: não, eu vou pelo beco. Minha amiga falou: bora por aqui. Aí a gente foi. E aí eu vi o menino de longe. Quando eu pisquei, ele já estava na minha frente. Ele pediu o celular do meu primo. Aí na hora que ele viu que eu estava com a câmera, ele esqueceu do meu primo, eu empurrei meu primo, aí ele puxou uma arma. E aí a gente ficou lutando. Eu falei: eu vou morrer, não acredito. E aí teve um momento que ele simplesmente saiu correndo, acho que foi porque juntou um pouco de gente. E aí ele foi embora, eu fiquei égua. E aí tem uma parada também que eu sempre falo, é que tipo, depois desse momento, teve a foto que me marcou, eu falei assim: eu vou guardar essa foto aqui que ela vai me dar um prêmio um dia. Mas acabou que eu tenho ela mais assim como um momento tipo, de cicatriz, assim, que eu vou sempre lembrar dela. Eu lembro benzinho no dia que o João Ripper entrou assim na minha vida. Que eu tava vendo um vídeo sobre autorretrato no Facebook. E aí eu fui ver o autorretrato dele. E aí ele falou de um autorretrato que não era propriamente a imagem dele, assim, era uma foto que ele tinha feito. E a partir dali, daquele momento, eu descobri que ele tinha toda uma metodologia dentro da fotografia e era um olhar muito humanista.
por mais que seja fotografias de escravos no sertão do Nordeste, algumas carvoarias. Aí também tem quando ele visitou Serra Pelada. Então eu fui percebendo que existia um olhar muito humano naquelas imagens, por mais que muitas vezes ele falasse de pessoas em situação de rua que já praticaram alguns crimes e tal. E aí também teve a Anaí Benedita, que aí eu sempre busquei muitas referências de mulheres que eu me sentisse representada. Por mais que ela seja uma mulher branca, eu vi muito assim de como eu sou na fotografia quando eu me aproximei dela, assim. Porque ela foi exilada. Ela fez umas imagens assim que eu falo, mano, pra estar aqui você precisa ter muito cu, saca? Você precisa, pra estar ocupando aquele espaço antes, porque ela com certeza abriu o caminho, sabe? Então é uma referência muito grande. Acho muito importante a gente ter referências também fora da fotografia. Eu sou apaixonada por Clarice Lispector, então eu sempre falo de Clarice Lispector nas minhas imagens. Falo de Racionais, de Sabotagem, de Criolo. Falo de muita gente que não é apenas fotógrafo. Depois que eu me descobri como uma mulher afro-indígena, eu faço questão de falar porque eu não sei o alcance do teu vídeo. Mas se um dia ele chegar numa mulher que não sabe, não se identifica com a raça que ela tem, porque até eu demorei muito tempo para me ver como uma mulher negra. Aí para me ver como uma mulher afro-indígena, eu descobri isso no início do ano passado, eu tenho 28 anos. Então eu acredito que em algum momento eu invisibilizei muitas lutas dessas mulheres por não saber dialogar com essas lutas. Porque a gente tem mulheres amazônidas aqui, afro-amazônidas, afro-brasileiras, assim. Onde é que a gente ocupa esses lugares, assim? Onde é que a gente está? Sabe? Então, quando eu me vejo fotografando e gerando essa representatividade para as mulheres daqui, eu acho que é muito importante. Às vezes eu não acho que eu faço mais do que a minha obrigação, sabe? A partir do momento que você tem privilégios, você precisa abrir mão disso para tentar dialogar, sabe? O que você faz para mudar a realidade de onde você vem? O que você anda fazendo como indivíduo, sabe? Então, eu acho que é muito importante isso para gerar essa representatividade, para ter mais mulheres se sentindo capazes de ocupar esses espaços e fotografarem, porque quando eu comecei, eu me oferecia para trabalhar com vários fotógrafos de graça, para entender sobre estúdio. E nenhum deles cedeu assim esse espaço, mesmo que de graça. E com o tempo eu fui entendendo que existia uma rivalidade entre clientes, entre egos, que é muito difícil. E aí como é que eu ia me adequar se o espaço era feito de homens brancos, privilegiados, e eu moro lá na Cidade Nova, saca? Iria vir de bonde. Eu só tive, por exemplo, o privilégio de fazer curro velho, porque era barato e dava para meus pais pagarem. Não era R$ 400 um curso de um final de semana, saca? Então, tudo isso invisibiliza, faz com que puxa tapete, faz com que essas manas que estejam começando, seja na fotografia ou não tenham pique para competir, saca? Se eu conseguir um pouco mais de espaço, outras manas vão olhar e falar assim, porra, é um simples gesto. Mas fala assim, égua, então eu posso, saca? São coisas bem pequenas assim, mas que se você for quebrando essas barreiras, você vai fazendo outras pessoas virem, entendeu? Tem que ser. Na verdade, não tem que ser, né? Cada indivíduo é um indivíduo, cada pessoa pode fazer o que quiser da sua vida. Mas é o que eu te falei, se você tem privilégios e você entende o contexto social do país que você está vivendo, você tem que se movimentar de alguma maneira. Acho muito importante você abdicar um pouco do seu tempo para estar gravando esse vídeo, por estar me dando esse espaço, saca? Porque em tudo que a gente fizer, seja em todas as áreas a gente pode ser político, pode militar, pode ser ativista. E é muito importante que você se posicione, sabe? Então, o meu posicionamento político eu falo através das minhas fotos, sabe? Que é uma parada que me muda constantemente. Eu sempre falo que eu não nasci desconstruída.
Então eu passei por algumas situações e aí eu precisei aprender com isso. Então isso também vai para dentro da minha foto. Tudo. Muitas vezes as pessoas falam assim, como é que tu fotografa? E perguntam muito sobre equipamento. Não é sobre equipamento. É sobre, às vezes, discurso, entendeu? Tipo, essa foto que saiu agora no El País, é até um discurso que eu pensei bastante em defender, é que a gente invisibiliza muito. Tipo, as mulheres da região rural da Amazônia, elas têm voz, mas elas não têm espaço para falar. Então a gente, com o nosso privilégio aqui, a gente tem que buscar se articular entre as mulheres e ouvir mesmo as referências, porque se você for olhar quem é o protagonista da história, sei lá, paraense, da própria cabanagem, são as nossas avós, são as mulheres, entendeu? Porque eu fui criada pela minha avó. Eu estava na casa de uma amiga esse final de semana e eu me deparei conversando com a avó dela e ela, porque a mãe foi trabalhar, assim como minha mãe ia trabalhar, e assim por diante, entendeu? E essa foto, por exemplo, que saiu no El País, é essa avó, saca? É essa mulher. Que a gente precisa ouvir. Claro que a gente está em constante mudança. A gente precisa aprender com as coisas novas, porque tudo muda. Mas a gente precisa aprender a ouvir essas vozes também, porque são mulheres mais velhas, passaram por muitas coisas. Cara, eu quero ser professora, quero entrar no mestrado, é o que eu quero para imediato, que é uma coisa que eu quero buscar esse ano. E eu acho que o poder de tudo está dentro da educação. Então, eu quero buscar entrar nas salas de aula, principalmente se não for uma educação formal. Quero poder entrar em espaços que não teriam aulas e que é um espaço que os jovens, as crianças se sentirem à vontade de estar. Porque a gente pode dar aula no Ver o Peso. A gente pode ter uma aula na conversa, tipo, na roda de um bar, saca? Então eu acho que eu quero chegar em o máximo de pessoas possíveis para que essas pessoas, sei lá, se sintam tocadas de alguma maneira e comecem a fazer isso também, sabe? Que seja um incentivador. Acho muito bacana quando alguém chega perto de mim e fala que eu sou uma referência, porque pensa um pouco até mesmo na abordagem da fotografia, porque tem que ter um cuidado para chegar nas pessoas. Então eu acho que o que eu quero de imediato é poder fazer o meu mestrado para poder me profissionalizar, porque eu acredito muito também no poder ainda da academia, mesmo não usando só pensadores da academia no meu trabalho, principalmente, eu quase não uso na verdade, mas eu uso. Mas eu acho que é isso, chegar e poder dividir todo esse privilégio que eu estou tendo de ter acesso a essa educação e fazer com que essas pessoas sejam sementes, saca?